Você tem um vetor aqui para cima, você tem um vetor para o lado direito. Eles formaram entre si, são perpendiculares ou não são? Ó, entre elas, a gente dá para dizer que formam um ângulo de 90 graus aqui. Se forma um ângulo de 90 graus, a resultante passa no meio delas aqui. Quando eu olho, eu tenho ou não tenho um triângulo aqui, ó? Você olha. Como é 90 graus, a medida desse lado aqui é a medida possivelmente desse lado aqui. Aqui a gente tem, no meio a gente teria o que? A hipotenusa. E se você lembrar, né, que a gente já falou aqui de Pitágoras, como é que eu sei quem é a hipotenusa? O quadrado da hipotenusa será o quadrado dos catetos, né? Ou seja, esse vetor resultante será igual ao quadrado, ó, esse cateto aqui é do tamanho desse aqui, né, ó. Você vê que é como se fosse um espelho desse. Então, o vetor resultante, o quadrado do vetor resultante será a soma dos quadrados dos outros vetores. Isso quando se formar 90 graus entre si. Se é perpendicular, ó, então nesse caso esse vetor resultante será a soma dos quadrados, né? Então a gente vai ter uma Pitágoras aí com esses vetores. Agora, quando esses ângulos eles são inferiores a ângulos de 90 graus, ângulos de 30, né? São ângulos diferentes. A gente tem ângulos diferentes, acima de 90, inferior a 90, com outras formações, somente aquelas que não são de ângulos notáveis, a gente tem que utilizar a lei dos cossenos. O cara tem um vetor, um V1 e um V2. Aí, entre esses dois vetores, você forma um ângulo. A gente não sabe qual é esse ângulo. O vetor resultante, que sempre passa, você vê que, não sei se você já entendeu aí, mas o vetor resultante, então, quando esse vetor resultante ele passa por dentro, ele sempre passa, né, por dentro, no meio deles dois, dos dois vetores que estão sendo aplicados, você vai ter um vetor resultante ali, né? Você vai ter um vetor resultante. O que é interessante aqui, não sei se vocês estão notando, ó, os lados que sobram são iguais. Ó. A gente chama isso congruentes, né? A gente tem um vetor V1 aqui, que é igual a esse outro vetor aqui do outro lado, um vetor imaginário, né? Essa decomposição. A gente tem um vetor 2, e o vetor 2 é a imagem dele aqui do outro lado. Mas resumindo, como é que eu sei o valor desse vetor resultante? O vetor resultante aqui vai ser o vetor 1 ao quadrado, mais o vetor 2 ao quadrado. É bem parecido com Pitágoras, que a gente já tinha visto agora. O que vai mudar aqui é o quê? Vai ser mais duas vezes o vetor 1, o vetor 2, vezes o cosseno do ângulo. O que vai mudar nessa relação aqui é isso.